Olá, pessoal. Hoje a nossa aula vai falar sobre matrizes da arte brasileira, tá? No capítulo 16, tá? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são essas matrizes da arte brasileira, tá? Então vamos lá. Nossos hábitos, gostos, crenças e costumes estão tão enraizados em nosso dia a dia que, na maioria das vezes, nem paramos para refletir sobre como eles se formaram, de onde vieram, o que nos influenciou a pensar ou agir de tal modo e não de outro. Algo semelhante acontece com a música, a dança, a pintura, a escultura, o artesanato, as festas folclóricas e tantas outras manifestações artísticas que fazem parte das práticas culturais que vivemos em nossa sociedade. Então, gente, é bem certo isso, que a gente às vezes tem algumas atitudes, a gente acredita em algumas coisas, a gente tem gostos, né, os hábitos, e às vezes a gente nem pensar quem foi que influenciou a gente para a gente gostar daquilo, né, ou disso, ou de tal música, ou de tal dança, ou até da comida que a gente come. Então, isso são matrizes, são influências. A matriz é uma referência, né? É a referência de onde que veio aquela ideia, tá? Quem que começou com essa ideia e aí influencia outras pessoas. Então, nós fomos influenciados por várias matrizes e uma delas é a que nós vamos conhecer hoje, tá? Então, vamos olhando a imagem aqui, nossa apostila, nós vamos ter aqui, ó. Você já viu ou participou de uma roda de samba? Sabe como elas surgiram? O samba, com a questão do samba, tá? Você já experimentou comer mandioca? Gosta de mandioca? Você já comeu? Né? O que você conhece sobre a origem desse alimento? Sabe quem começou essa coisa de comer essa mandioca? A mandioca é uma raiz. Quem começou com isso? Né? Você já pensou? Bom, já assistiu ou participou de uma festa religiosa? Se sim, qual foi dessas festas e qual o seu significado? Algumas pessoas participam. Por exemplo, a festa junina, né, que a gente acontecer na cidade, né, em algumas escolas, né, que tem as bandeirinhas, tudo, é uma festa religiosa, porque geralmente é São Paulo, São Pedro, né, e comemora alguns santos. Nessa outra imagem aqui, tem um jogo de capoeira. Você já assistiu um jogo de capoeira? Alguém fazendo, dançando ou lutando uma capoeira? Você já viu essa cestaria, cestas coloridas, feitas, né, de palha? Enfim, vamos conhecer então um pouco essas matrizes, vamos conhecer um pouco essas culturas que influenciaram a nossa vida, tá? Então, nossa arte mestiça, por que é mestiça? Porque é uma mistura de várias culturas, tá? Então, a nossa cultura, ela é fruto da atuação de vários povos que exerceram grande influência na formação da cultura brasileira. Os europeus, sobretudo os portugueses, que vieram colonizar o país. Os negros, africanos, que foram trazidos durante a colonização na condição de escravos, e os indígenas, que aqui já viviam quando chegaram esses outros povos. Então, desse encontro de hábitos, né, crenças, costumes e valores tão diferentes, teve início a história da nossa miscigenação cultural. O que é miscigenação cultural, então? É a mistura de elementos característicos da cultura de povos diferentes. Então, nós aqui no Brasil, nós temos três matrizes, três referências, três influências, tá? Que é a portuguesa, a europeia, né? mais pelo lado dos portugueses, os negros africanos e os índios, tá? Que já estavam aqui no Brasil, né? Quando esse pessoal chegou. Mas então, essas três matrizes, ou seja, essas três referências, é que foram formando hábitos e costumes nossos também, misturado tudo isso. Tá? Então, no nosso dia a dia, a gente vai perceber que as coisas que a gente lida no dia a dia, o tipo de música,
o tipo de vestimenta, a comida que a gente come, tudo tem uma referência em algum lugar, né? Então, nós vamos conhecer, nesse capítulo, nós vamos conhecer essas três matrizes que influenciaram, então, a nossa cultura aqui no Brasil, ok? Bom, além desses outros povos, também contribuíram para a nossa formação mestiça os alemães, os espanhóis, os ingleses, os japoneses, os chineses e os árabes. O encontro de todas essas culturas resultou em um mosaico cuja pluralidade constitui a maior riqueza da cultura e da arte brasileira. Então, nós vamos conhecer neste capítulo um pouco de cada matriz, né? A europeia, a africana e a indígena, ok? Então, lembra que a gente, só para fazer um parêntese aqui, lembra quando a gente faz a nossa festa das nações, né? Aquela festa que a gente faz todo ano, que cada grupo, né? Cada sala fica responsável por um lugar, por um país, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, aqui em Campo Grande, a gente tem essa influência de vários lugares. A gente tem aqui bastante japonês, nós temos aqui bastante árabe, né? Então, essas pessoas fazem parte da nossa cultura aqui, né? Então, trouxeram coisas, objetos, alimentos, que a gente acaba incorporando no nosso dia a dia, mas que são matrizes desses povos. Então, quando a gente faz a nossa Festa das Nações, né, que é a FENAMES, a gente está homenageando cada grupo, né, cada povo que contribuiu para nós aqui em Campo Grande, né? Por isso a gente faz essa festa, né? Justamente porque a gente usa a cultura deles também no nosso dia a dia, ok? Bom, hoje nós vamos conhecer a matriz indígena. Indígena, às vezes a gente vai pensar assim, não, mas a gente não tem nada que a gente de índio, né? Quais são as coisas do índio que eu tenho no meu dia a dia, né? Então nós vamos conhecer um pouco e nós vamos observar o quanto que a cultura indígena está envolvida, né? Está inserida no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. Vários elementos da cultura indígena fazem parte das nossas práticas diárias, como o uso da mandioca e os seus derivados, a farinha e o polvilho, né? Então, a mandioca é uma raiz, né, que quem começou a consumir esse alimento foi os índios, e isso foi incorporado no nosso dia a dia, né? Acho que todo mundo que a gente come mandioca, ou faz um churrasco, tem a mandioca, ou faz a mandioca no dia a dia, e os derivados dela, que são as farinhas, né? Farinha de mandioca, o polvilho, que são usados na nossa culinária. Mas quem começou, né? Quem começou usando a mandioca foram os índios, tá? Então, tá vendo? Ó, uma influência indígena no nosso hábito. O hábito de comer peixes, carne de caça e muitas frutas. O açaí, o buriti, o caju, a graviola, o cupuaçu. Todas essas frutas são frutas que os índios consomem e que começou a entrar na nossa culinária também, né? Então, por exemplo, o açaí é uma moda, né? Todo mundo gosta de tomar o açaí, né? Só que, claro, que o açaí nosso já começa a ter outras influências, né? Então, lá no açaí você coloca leite ninho, coloca granola, coloca fruta, né? E não é tão natural assim. Então, a gente já está vendo que a gente tem uma influência, né? Tem uma fruta, e aí a gente coloca o nosso jeito, que é assim mesmo que funciona. Eu tenho uma referência, e essa referência, aí eu dou uma modificada nela para atender a minha cultura, o meu jeito, certo? Bom, o costume de usar rede para descansar. Eu acho que todo mundo tem uma rede em casa, né? A rede também. O índio, ele dorme na rede, tá? Ele não tem cama no lugar onde ele mora, ele tem rede, tá? A não ser os índios mais modernos, né? Porque agora o índio também se modernizou. Mas o índio mesmo, que mora lá naqueles lugares, na tribo lá,
eles têm ainda essa coisa da rede, né? O uso de plantas e ervas para curar doenças. Quem aqui já não tomou um chá de erva doce, um chá de camomila, né? Chá de erva cidreira? Então, os índios, eles usam a medicina natural. Então, eles conhecem as ervas, as plantas, né? Que eles fazem lá os chás, o remédio deles, né? Baseado no uso de plantas, tá? E de ervas. E isso também foi incorporado na nossa cultura, porque nós também fazemos uso disso, certo? A utilização de palavras de origem indígena. O abacaxi, o caju, o tatu, são palavras indígenas, né? E que a gente usa no dia a dia, né? Claro que dá nome a duas frutas, né? Um animal, mas são nomes indígenas, certo? Então, os povos indígenas, eles também nos inspiraram com a sua produção de objetos utilitários, em cestarias e cabaças, vasos, pratos e enfeites diversos feitos de cerâmica, tá? Então, o índio, ele, por conta da necessidade dele criar utensílios para ele, tanto para usar no dia a dia, para confeccionar alimentos, tanto para guardar as especiarias, a própria vestimenta dele, nós vamos ver depois uns slides que eu separei para vocês, sobre as indumentárias, né, as roupas que eles usam, os acessórios que eles fazem, né? Então, o povo indígena, ele é muito rico no que diz respeito ao artesanato, né? Que, num primeiro momento, foi confeccionado para suprir necessidades, né? E depois, hoje, é fruto de... eles fazem esses objetos para vender, né? Vende em feiras, né? E para nós são itens de decoração e para eles são itens de necessidade, para uso doméstico, né? Os enfeites também, enfim. A cerâmica, né, que é feito com argila, né? Então eles têm lá tudo rudimentar, né? Ou seja, eles pegam o barro lá, pegam a argila, faz o vaso, e eles têm o jeito de queimar esse vaso, eles montam lá o forno, não é nada industrializado, né? Porque nós temos os fornos que vai fazendo aí as cerâmicas que a gente conhece, mas o índio não, ele tem lá o jeito de fazer, tá? Você conhece os elementos estéticos da arte indígena nas imagens mostradas nesta página? Então, olha só, gente, nós temos aqui um prato indígena, etnia Cruel. E também tem uma coisa, né? Os índios, eles tem várias tribos, então tem vários nomes. Então, nós temos aqui, ó, Cruel, o jeito que eles fazem, olha o desenho. A gente estudou sobre grafismo, então, o grafismo é sobre isso, né? De como o indígena, ele desenha, ele faz a decoração das peças em que ele produz. Esse vaso de cerâmica aqui é da etnia Carajá, outra tribo, tá? Outro grupo indígena. O grafismo da cestaria no calçado. Olha só a cultura indígena sendo usada nos acessórios, nos nossos acessórios. Por exemplo, um tênis. O índio não usa tênis, né? Mas a gente usa o grafismo, né? O desenho deles para estampar. Não só o tênis, como roupa, tecidos em geral, né? Bom, aqui nós temos uma imagem falando sobre a pintura corporal. E essa imagem aqui, né, é uma mãe dando ali a sua filha um caiapó, que é lá do Xingu, no Pará. Esses índios aqui, eles são bem nativos, eles preservam muita cultura. Porque você sabe que a gente também influenciou os índios, né? Tanto que, às vezes, o índio acaba até perdendo a identidade dele por conta
da influência que a gente também exerce sobre eles. Né? Então, o índio hoje usa roupa, usa celular, né? Às vezes mora em casa de alvenaria, em vez de ser na casa comum deles, né? Na oca, lá, que é construído com palha, com madeira, né? Bambu. Então, nós também influenciamos os índios. Né? Algumas, elas permanecem na sua tradição mesmo, então elas não mudam. Bom, aí olha só, uma pintura influenciou aqui, inspirou uma instalação artística, a pira olímpica dos Jogos Indígenas do Xingu. Lá eles têm os Jogos Olímpicos dele. Então, a pintura corporal inspirou essa instalação aqui, que é uma obra de arte, né, feita ao ar livre aqui, que as pessoas podem olhar de perto aqui, elas são grandes, e essa obra aqui, ela é uma pira, né? É onde acende aquele fogo que fica aceso enquanto durar a Olimpíada, né? A gente conhece bem isso, e os indígenas também, lá no Xingu, eles têm essa Olimpíada aqui. E a cultura indígena, ela também influenciou na obra de arte. Tá? Aqui nós estamos vendo uma imagem que é de uma artista chamada Niobe Xandó, tá? Que ela retratava nas suas obras de arte grafismos indígenas, o uso, né, das linhas, né, das cores, dos formatos. Então, ela começou a retratar isso na sua obra de arte. Nós vamos conhecer da obra dela, que eu separei para vocês umas imagens. Nós também vamos conhecer um pouco dessa cultura, principalmente do artesanato, da pintura corporal, que é feita pelos índios. E, pessoal? Então, vamos lá assistir lá os slides que eu separei sobre essas produções. Olha só, pessoal, matrizes da arte brasileira, né, que nós estamos estudando, então nós vamos hoje nos dedicar a conhecer essa matriz indígena, que a gente estava vendo lá na apostila, no capítulo 16, tá? Eu separei para vocês imagens e funções, tá? Bom, nós vamos falar sobre o artesanato, né? O indígena, ele é um hábil artesão. Os índios produzem diversos tipos de artefatos para atender suas necessidades cotidianas e rituais, que assumem hoje um importante papel de gerador de recursos financeiros, beneficiando as comunidades como uma renda complementar. Então, além da produção para o cotidiano deles, né, para os rituais deles, hoje também a produção de artesanato indígena ele é um gerador de recurso financeiro para essas tribos. Tá? Assim surgem fantásticos traçados que tomam a forma de cesto, bolsa, esteiras, moldam a cerâmica, que dá origem a panelas e esculturas, entalham madeira, da qual nascem armas, instrumentos musicais, máscaras e esculturas, além das plumárias e adornos de materiais diversos, como coco, semente, unha, osso, conchas, que com habilidade e tecnologia são transformados em verdadeiras obras de arte. Tá? A produção de vários objetos da cultura indígena, como material, ferramentas, instrumentos, utensílios e ornamentos, com os quais um grupo humano busca facilitar sua sobrevivência, está ligado à escolha e utilização dos materiais, das matérias-primas disponíveis, ao desenvolvimento da técnica adequada de manufatura, às atividades envolvidas na exploração do ambiente e na adaptação ecológica, a utilidade e finalidade prática dos objetos e instrumentos produzidos. Então, olha só, a produção, aonde que o índio busca a matéria-prima para suas produções? Na natureza. Então, há uma preocupação do ambiente, como é que eles vão retirar da natureza o material que ele precisa para fazer o seu artesanato, de maneira que ele não destrua e não interfira, né, ruim na natureza, no ambiente em que ele vive.
certo? Bom, vamos começar aqui pela cestaria. As cestarias são feitas com um tipo de folha, né? São tipo uma palha, né? Olha só, elas podem ser coloridas, é claro que eles vão colorir essas, fazer esses desenhos, né? Observa bem, olha só, esse aqui é o grafismo. É um tipo de desenho que eles fazem nas suas produções. E ela vai ser diferenciada de acordo com cada grupo, certo? Mais um pouquinho aqui das cestas, ó, ela pode ficar na maneira natural, né? Crua, sem pintura nenhuma, ou elas podem ter aqui o uso da cor, né? Eles vão tingir essa palha para poder fazer a função aqui. Olha só, colares, isso aqui tudo feito pelos indígenas, né? Colares tudo feito com sementes, né? E coisas retiradas da natureza. Inspirou muitas das nossas bijuterias, né? As mulheres aí que gostam de usar colares, né? Muitas dessas colares que a gente usa, que tem, são feitas, inspiradas nos índios. Olha só que beleza que é a produção deles. São mesmo assim muito caprichosos e a produção deles é muito bonita. Mais um pouquinho, agora aqui é a cerâmica. Vocês vão observar que cada cerâmica aqui ó, tem um tipo de desenho, um tipo de grafismo, tá? E elas são, como eu falei, elas vão sendo diferenciadas de cada tribo. Só que coisa bonita aqui. Tudo feito de argila, pintada, decorada, pratos, vasos, tem canecas. Isso feito a princípio para o próprio uso e depois agora como fonte. Só os 3 vasos diferentes que existem. Olha o grafismo, o jeito que eles desenham no vaso. Um diferente do outro. Esse aqui é um estilo que a gente tem bastante aqui. É o do Caduel, e esse aqui é do Marajoara. Olha só, os braceletes feitos com miçangas. Aí já estão usando, então, produtos, né, industriais, né, que é a miçanga. Mas olha só o desenho que eles fazem desses braceletes. Eles colocam aqui no braço, às vezes colocam na perna também. Olha só esse filtro dos sonhos, né, que fala. Muita gente gosta, e tem só os indígenas, fazem esses filtros aqui. Olha outros utensílios, as máscaras. Máscaras produzidas com madeira. Essas máscaras são utilizadas nos rituais. Indígena, a gente já falou um pouco sobre isso. Os índios, eles dançam, eles cantam, eles têm lá os instrumentos musicais, tudo confeccionado por eles, né? E as máscaras, elas são utilizadas nesses rituais. E para cada ritual, né, seja uma celebração, né, uma festa, ou uma guerra, ou a morte de alguém, ou o nascimento de alguém, elas são utilizadas, né, para esses rituais, esses eventos. O índio ele tem essa a questão de tudo que acontece, né, uma colheita, um plantio, uma caça, tudo eles comemoram. Os remos, eles usam, olha, os remos eles decoram, né, fazem o grafismo. E aqui, ó, são chocalhos com cabaças, né, são dados, né, semente que tem dentro é que faz o barulho, e isso aqui é utilizado nas danças, né, na música dos indígenas. Tecido, gente, olha só. O tecido cuja estampa é inspirada no grafismo indígena. Olha quantas estampas
diferente para fazer a estamparia de tecidos. Além do artesanato, nós temos também a pintura corporal. A pintura corporal ela é usada em certos rituais e de acordo com o gênero e a idade. A sua finalidade é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. As tintas usadas nessa arte são naturais, ou seja, são feitas de plantas e frutos. O genipapo é um fruto mais utilizado para fazer a tinta. O genipapo é a fruta que eles usam para fazer a cor preta, tá? Então, os índios utilizam para escurecer a pele, enquanto o urucum é o vermelho, tá? Já o branco é conseguido através da tabatinga, que é também uma outra planta, tá? Então, o índio pinta o corpo, mas ele não pinta com tinta. A gente conhece tinta industrial. Ele produz a sua própria tinta usando o que a natureza oferece. Então, com alguns exemplos da pintura corporal. Geralmente a pintura corporal está ligada a algum evento, né, algum acontecimento. Olha só, olha o uso de chocalhos, né? Olha o cocar, os colares, outras pinturas aqui. E essas pinturas indígenas influenciaram nas tatuagens que as pessoas fazem hoje em dia. A pintura indígena ela é temporária, ela vai saindo, claro, né? Porque ela é feita de forma natural, então ela fica no corpo só naquele tempo que eles precisam e depois ela é removida. Já a tatuagem é uma coisa permanente, até que você faça um tratamento para retirar com laser e tudo, mas até então é uma pintura corporal influenciada pela pintura indígena. Então, eu separei 3 aqui, ó, nos braços das pessoas, olha só, todas usando o grafismo indígena. Então, a gente vai ver muita gente que tem essas tatuagens baseado no grafismo indígena. Tá? Bom, a arte. Olha o quanto a pintura em tela, no caso aqui a pintura em tela, olha só cada pintura, cada obra linda, baseado na cultura indígena. Né? Nós temos aqui o rosto dessa menina, essa mulher aqui, a Índia, né, misturada aqui com uma arara. Essa pintura aqui, ó, é uma pintura abstrata. Olha só, uma outra obra aqui, um cenário, né, uma paisagem, né, toda feita baseada na cultura. Então, a gente pode ver aqui os índios em vários momentos, ó, pescando, lutando, fazendo seus artesanatos. Essa artista que retratou aqui o dia a dia dos índios, a moradia deles e eles aqui na natureza. E aqui também uma obra abstrata, baseada também, né, nas monografias. Bom, além de tudo isso, eles têm a dança, que também é uma arte para eles. Então, além desses exemplos, a dança é outro tipo de arte indígena brasileira, e isso porque os índios realizam a dança para quase tudo, tá? Então, dança é uma coisa presente na vida deles. Então, aqui eu separei algumas imagens. E eles são todos, ó, todos vestidos, né? Existem as roupas próprias, né? Os instrumentos. E aqui algumas obras da artista Niobe Xandó, que é essa obra aqui que tem lá na nossa apostila. Ela se inspirou na cultura indígena para fazer suas obras. Só mais algumas. Mas essas aqui, todas inspiradas na cultura indígena. Muito bem, gente. Hoje, nós ficamos por aqui, conhecemos um pouquinho dessa matriz indígena. Na semana que vem, a gente retoma e nós vamos conhecer um outro tipo de matriz, ok? Então, até a semana que vem. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.